Se você usa iPhone, talvez esse seja o vídeo mais estranho que você vai assistir hoje. E antes que você feche esse vídeo aqui até o final, eu não tô aqui para dizer que Android é melhor que iPhone. E também não é para dizer que a Apple é ruim ou para falar mal dela. Na verdade, esse vídeo nem é sobre celular, é sobre uma coisa muito mais perigosa. É sobre como às vezes a gente vai perdendo a própria identidade sem perceber. Todos os dias eu pego ônibus e metrô lotado. E como qualquer pessoa, eu deixo o celular guardado no bolso enquanto eu tento não cair, não perder a estação e de preferência não ser esmagado. Mas existe uma coisa que eu comecei a reparar. Quando você começa a olhar ao seu redor, quase todo mundo tá olhando para a tela de um celular. E na maioria das vezes é um iPhone. No começo eu não pensava absolutamente nada sobre isso, até porque eu também tinha um. E isso foi se prolongando durante vários anos. Eu usava iPhone porque para mim fazia sentido. Eu crio conteúdo. A câmera é excelente, o sistema funciona muito bem, é um ótimo celular. Mas um dia eu comecei a sentir um incômodo que eu não conseguia explicar. Não era o aparelho, era outra coisa. O problema não era usar o iPhone. O problema era perceber que aquela escolha já não dizia mais nada sobre mim. Ela só dizia que eu era mais uma pessoa fazendo exatamente a mesma coisa que milhões de outras pessoas. E isso começou a me incomodar. E me incomodava profundamente. Mais do que eu gostaria. Existe uma frase que eu escutei uma vez que dizia o seguinte: primeiro nós moldamos os nossos hábitos e depois os nossos hábitos moldam quem nós somos. Eu acho que acontece exatamente a mesma coisa com as nossas escolhas. A gente compra uma coisa porque essa coisa faz sentido naquele momento. Depois a gente compra outra coisa porque viu alguém comprando. Depois a gente começa a agir como todo mundo e comprar coisas igual todo mundo tá comprando. Pensar como todo mundo, consumir o que todo mundo tá consumindo. E quando você percebe, já não sabe mais onde termina a influência dos outros e onde começa quem você realmente é. Então, eu decidi vender o meu iPhone. Era um iPhone 16 Ultramarine, aquele azul. E aconteceu uma coisa bem estranha que me fez pensar ainda mais sobre isso. A pessoa que comprou o celular de mim fez um empréstimo consignado, aquele que desconta diretamente do salário CLT. Ela literalmente assumiu uma nova dívida simplesmente para poder ter um iPhone. E não era para comprar um celular. Ela deixou claro, era especificamente para ter um iPhone. Ela tinha um iPhone 11 e ela queria fazer um upgrade. Então ela fez esse empréstimo. E naquele momento eu não consegui pensar no iPhone, eu fiquei pensando em nós, no quanto às vezes estamos dispostos a pagar mais caro para ter status, não o objeto, mas a sensação de pertencimento, pela ideia de sermos aceitos, pela impressão de sucesso que eventualmente nós queremos transmitir. Hoje eu estou usando um Motorola Moto G54, ele é perfeito? Não, ele tem suas limitações, mas está atendendo às minhas necessidades perfeitamente. Ele não é muito bom, principalmente para quem cria conteúdo, mas curiosamente faz muito tempo que eu não me sentia tão confortável usando um celular, porque pela primeira vez em muito tempo essa parecia uma escolha minha, não uma escolha do algoritmo, não uma escolha da moda, não uma escolha do que todo mundo tá usando na internet, mas uma escolha minha. Desde criança eu sempre fui assim, eu nunca gostei de fazer alguma coisa simplesmente porque todo mundo fazia, eu nunca gostei de seguir uma ideia que não era minha, eu nunca gostei de seguir um caminho só porque ele parecia o mais seguro. Talvez isso explica porque eu vivo criando várias coisas, escrevendo, empreendendo, criando e desenvolvendo vários projetos. Eu tô sempre tentando construir alguma coisa, eu tô sempre tentando criar alguma coisa, porque criar sempre foi a minha maneira de lembrar quem eu sou. Talvez amanhã ou semana que vem eu volte a usar um iPhone e tá tudo bem, mas se isso acontecer foi porque eu escolhi, não porque eu senti que eu precisava acompanhar o resto do mundo, que eu precisava ter algo que me fizesse me encaixar, pertencer a um lugar. Bom, no fim das contas, o problema nunca foi o celular. O problema é que existe uma linha muito tênue entre pertencer e se perder. E quando você passa tempo demais tentando parecer com todo mundo, uma hora você esquece quem você é.